pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre depressão. Quem tiver alguma dúvida mais específica ou sobre algum outro tema, entre em contato comigo pelos endereços que eu informo no final do vídeo, tá bom? Falando um pouco então de depressão. Depressão tem sido um tema cada vez mais comum nas rodinhas de conversa, né? Quem não tem um conhecido ou conhecida que tem depressão ou que suspeita-se ter depressão. A Organização Mundial da Saúde considera que até 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo, né? Pesquisas indicam, né, tem estudado e tem trazido cada vez mais forte a importância do ambiente social como um dos fatores que podem causar alterações no cérebro que venham a desenvolver um transtorno depressivo, né? Entende-se que a depressão ela pode ser causada por fatores diversos, né? Então ela é multifatorial. Existem fatores psicológicos, neurológicos, questões genéticas, fatores ambientais, do ambiente físico e social que podem contribuir, enfim, para que a pessoa venha desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida, né? A depressão, ela costuma, não é regra, mas entende-se que ela costuma dar os seus primeiros sinais na puberdade, né? Dentro da depressão, hoje a gente fala do quadro depressivo, do transtorno de depressão, mas existem alguns subtipos da depressão, né? Então, existe a depressão maior, que é essa mais comum, que a gente costuma falar. Existe a distimia, que é uma depressão mais moderada, mas que ocorre de forma bastante prolongada na vida do indivíduo. Hoje, dentro do grupo de transtornos depressivos, existe o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma espécie de TPM mais patológico, com um quadro depressivo mais acentuado, entre outros subtipos que existem dentro dos quadros de depressão. Mas a gente costuma falar mais da depressão maior, que é o quadro mais clássico da depressão. Tá? E falando da depressão maior, o que caracteriza uma pessoa que está em estado depressivo? Então, antes da gente falar das características de um quadro depressivo, é importante a gente diferenciar um quadro depressivo patológico, um transtorno depressivo, da tristeza comum na vida de qualquer ser humano, né? Então, a gente passa ao longo da vida por diversas situações que podem trazer sentimentos extremos de angústia e de depressão. Então, o luto, a perda, né, de um familiar, de um ente querido, um divórcio, a perda de um emprego, a perda de um bem material muito importante, a perda de um animal de estimação, enfim, diversas situações, uma doença, uma condição de saúde pode acarretar num quadro depressivo, numa situação depressiva, mas que é comum, né? Que é comum, que faz sentido ter nesse tipo de situação. O que a gente está falando com isso? Que se eu perco alguém, se eu tenho uma situação, uma perda muito difícil, um baque muito grave na minha vida, o saudável é que eu tenha uma reação de tristeza, uma reação negativa, uma reação de angústia referente a isso, né? Então, a gente fala que esse estado, quando a gente tem um contexto que faz sentido, essa tristeza ela é normal, né? Então, no período de luto, a pessoa vive uma tristeza, uma angústia, um sentimento de desespero, que é normal que ocorra durante um determinado período, até que naturalmente ela venha se recompor a sua vida e retomar suas atividades. Da mesma forma, uma situação de divórcio, uma situação de perda de emprego, a gente tem um momento difícil em que a gente pode até precisar passar no médico, tomar algum remédio para ajudar a lidar com aquela situação, mas ela é uma situação passageira.
Conforme nosso contexto de vida vai se reajustando, a nossa condição emocional também vai se reajustando. Agora, quando essa situação não passa, ou quando a pessoa começa a desenvolver um sentimento de desesperança, de tristeza, de depressão, de desânimo, sem que haja um contexto que justifique aquilo, aí a gente entende que precisa ser investigado e que é possível que haja um quadro de depressão, tá? E quais seriam os sintomas de depressão, né? Os sintomas que a gente teria que ficar de olho para entender que a pessoa pode estar passando por um quadro depressivo. Para começar a entender que a pessoa pode estar passando por um quadro depressivo, ela precisa apresentar alguns dos sintomas que eu vou comentar por um período de cerca de 2 semanas ou até mais, o que é comum, de sintomas que são frequentes e constantes, tá? Eu listei aqui alguns sintomas mais importantes e que são comuns de serem apresentados e que nesse período de 2 semanas ou mais devem ser verificados, tá? Humor deprimido, que é a principal característica. Muitas vezes a pessoa com depressão vai se mostrar também muito irritada, né? Não é só aquela tristeza, aquele quadro de extrema depressão, de extrema desânimo, angústia. Muitas vezes uma irritabilidade excessiva e sem justificativa também é sinal de um quadro depressivo. A perda de interesse, de prazer nas atividades do dia a dia, ou seja, as coisas que ela costumava fazer que dão prazer, que fazem parte da rotina dela, se ela começa a demonstrar um desinteresse, um desânimo, ou se ela começa a mostrar dificuldade em realizar as atividades mais básicas do dia, como levantar da cama, tomar banho, comer alguma coisa, sair para trabalhar, é um sinal importante de que alguma coisa está acontecendo e precisa ser investigada. Outra coisa importante, perda de peso ou ganho significativo. Então, muitas pessoas sentem um desânimo até para se alimentar, outras, pelo contrário, comem bastante até pela angústia, pela necessidade de tentar suprimir aquele sentimento tão difícil, aquela emoção tão difícil que elas estão carregando naquele momento. Insônia, então o sono alterado, ou dormir muito, ou ter uma diminuição grande do sono, também é um sintoma importante a ser observado. Uma agitação psicomotora ou um retardo psicomotor, né? Então a pessoa está muito inquieta, não consegue ficar no lugar, ou ficar calma, ou ficar em paz por algum tempo, ou então movimentos lentificados, de como se a pessoa estivesse com dificuldade para fazer os movimentos básicos, simples, né, do corpo. Então, fadiga, aquela pessoa que não tem vontade, não consegue fazer as coisas mais básicas, como eu comentei. Isso é muito comum na pessoa que está com um quadro depressivo. Inclusive, é muito difícil até de ser compreendido pelas pessoas que estão ao redor, né? Elas entendem que é falta de força de vontade, que é preguiça, que é desculpa, mas não é. A pessoa que está num estado depressivo, ela tem realmente uma dificuldade muito grande de se dispor a levantar da cama, né? Não é porque ela não quer, não é porque é preguiça ou coisa do tipo. Realmente é algo muito difícil, é mais forte do que ela, tá? Sentimentos de inutilidade. Então, a questão cognitiva, né, psicológica é muito forte. Ela começa a ter pensamentos negativos, pensamentos de suicídio, pensamentos de que ela não é importante, de que ela não significa nada, de que ela é um fardo, a própria culpa em relação ao que ela está sentindo, a dificuldade de entender pelo que ela está passando, lidar com as cobranças dos familiares, no trabalho, dos amigos. Então, psicologicamente, a carga, o fardo é muito grande, né? Os pensamentos negativos são muito fortes, né? Então, muitas vezes os pensamentos suicidas, eles vêm como uma forma de alívio, né? Se eu acabar com a minha vida, toda essa angústia, todo esse peso no peito vai embora. Então, é a única saída, né?
a angústia é tão forte, tão intensa, que esse se torna um caminho para aliviar, para passar por aquilo tudo. Então, se você conhece alguém que manifesta comentários sobre suicídio, que falam coisas como, ai, quando morrer seria um descanso, tem horas que morrer é o único jeito. De repente a pessoa não fala especificamente sobre suicídio, mas começa a falar um pouco sobre morte, sobre descansar, sobre ter paz. Fica de olho, né? Procura ajuda, não deixa a pessoa sozinha. E a pessoa que tem depressão, ela precisa muito de apoio para dar os primeiros passos para um tratamento, né? Seria muito fácil se a gente tivesse num quadro depressivo, num quadro de ansiedade, conseguisse, né, apertar um interruptor que falasse, não, agora eu vou para o médico, agora eu vou me tratar. Infelizmente, quando a gente está no meio de tudo que está acontecendo, né, de todos esses pensamentos negativos, é muito difícil a gente conseguir olhar como alguém que está olhando de fora e falar, não, peraí, tem um caminho, tem algo que pode ser feito para minimizar tudo isso. Então, é muito importante ter um olhar cuidadoso e de empatia mesmo para quem está passando por um quadro depressivo, qualquer outro tipo de transtorno, tá? Falando ainda sobre os sintomas, capacidade diminuída para se concentrar, para ter pensamentos, realizar julgamentos. Então, pessoas que no dia a dia costumam ser pessoas que tomam decisões tranquilamente, começam a ter dificuldades em concretizar um pensamento, uma ideia. Essas pessoas começam a ter dificuldades em tomar decisões, seja por coisas simples ou coisas mais graves, também é um sinal. Às vezes a gente associa a depressão com tristeza, mas não, de repente só o fato dela não conseguir se concentrar nas coisas, não conseguir prestar atenção, tá muito desligada, muito avoada, já é um sinal também, lógico, com outros sintomas que precisam ser analisados e que podem indicar um quadro depressivo. Como eu falei, pensamentos recorrentes de morte, né? Não somente o medo de morrer, né? Tem pessoas que num estado depressivo têm medo de morrer, mas o pensamento sobre tirar a própria vida, desejar que alguma coisa aconteça com ela para que ela pare de sofrer, então é um sinal de atenção. Então, o que é importante nisso tudo? Primeiro, sinal de atenção, de uma forma geral. Se a pessoa está tendo um quadro de tristeza, de angústia, de irritabilidade, que está começando a prejudicar o dia a dia, as atividades, alguma coisa precisa ser investigada, né? A gente, ao longo do dia, passa por diversos aborrecimentos, situações difíceis, né? Nosso humor varia em diversos tipos ao longo do dia, de alegria, raiva, tristeza, desânimo, excitação, enfim. Mas a gente se recompõe, né? Agora, se é um humor que está persistindo, um humor depressivo que está persistindo e que está afetando as atividades, procure ajuda psiquiátrica, psicológica, porque a depressão, conforme eu falei no começo, a gente entende que ela é causada por questões ambientais, psicológicas, sociais, neurológicas, genéticas, então uma série de fatores que podem desencadear um quadro depressivo, né? E a gente entende que esses fatores podem gerar uma alteração neuronal no cérebro que venha a desencadear, a gerar um quadro de depressão, né? Então, não é algo que sozinho a gente consegue tratar. Se a gente tem uma alteração cerebral, uma alteração de neurotransmissores responsável pelos sintomas da depressão, então a gente precisa de um tratamento psiquiátrico, um tratamento com medicamentos, com antidepressivos, que é o psiquiatra quem vai recomendar, quem vai fazer o acompanhamento. Da mesma forma, precisa de um tratamento psicoterápico, porque a depressão ela causa um prejuízo, ela causa um impacto na sua vida que precisa ser reorganizado, né? Então, o psicólogo, além de ter a habilidade, de ter a preparação de diagnosticar o transtorno, enfim, o quadro, o tipo de depressão, subtipo de depressão, ele também tem toda a preparação
profissional e técnica para ajudar a quem está com depressão, quem está com algum tipo de depressão, a lidar, a recuperar a qualidade de vida. Então, a trabalhar a parte cognitiva, a parte comportamental, emocional, para que consiga se recuperar e lidar com a fase de tratamento, lidar depois com a fase de recuperação, lidar depois com a fase pós-tratamento e melhorar de uma forma geral a qualidade de vida, tá? Então é muito importante buscar tratamento, especialmente tratamento psiquiátrico, porque sem o antidepressivo, sem os medicamentos necessários, o tratamento psicoterápico ele é prejudicado também, tá? Então esse é um ponto extremamente importante de quem está passando aí por algum tipo de quadro de depressão. E aí, gente, para encerrar esse assunto, quero trazer 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, a importância de quem estiver assistindo, que começou agora um tratamento para depressão ou algum outro tipo de transtorno, é a importância da paciência, né? A gente sabe que é difícil ouvir quem está passando por um transtorno, é difícil, vivendo um transtorno, é difícil ouvir tranquilamente que tenha paciência, porque às vezes é tão angustiante que você quer que aquilo passe rápido. Mas se você já começou algum tipo de tratamento medicamentoso e psicoterápico, é importante ter sempre em mente que não é da noite para o dia que tanto o medicamento quanto a terapia começam a surtir o efeito desejado no seu organismo, tá? Na maioria das vezes, os antidepressivos demoram algumas semanas para começar a surtirem o efeito desejado, para que a gente comece a observar melhoras nos sintomas, porque o seu organismo está se adaptando àquela medicação, né? Está se adaptando ao ativo que o medicamento libera, que serve como o suporte que o seu cérebro precisa para funcionar de forma harmônica, né? Então é importante lembrar e tentar ter paciência para que se permita que os tratamentos possam surtir efeito. Da mesma forma, a psicoterapia, né? A psicoterapia, no caso da abordagem cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, que é muito utilizada em casos de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais. No caso da depressão, que é um grande exemplo. Não é da noite para o dia, não é numa primeira sessão que você vai sair já com seus problemas todos resolvidos, porque imagine, você tem depressão durante meses, anos, até que você, enfim, foi buscar um tratamento, né? Naquele período em que a doença foi te trazendo prejuízos, dentre eles emocionais e psicológicos, imagine por quanto tempo você conviveu no seu dia a dia com aqueles pensamentos negativos de que eu não sou nada, não vou conseguir me recuperar, com essa angústia, eu só queria morrer, minha vida não tem mais sentido, né? Mesmo que você saiba depois, que você venha entender que tudo isso é decorrente da doença, dos sintomas do transtorno depressivo, é difícil desassociar automaticamente de que isso não tem nenhuma validade na sua vida, né? Então, a psicoterapia, ela vai te ajudar a racionalizar esses pensamentos negativos, entender que aquilo não tem fundamento, que aqueles pensamentos que você tinha não tem uma razão para que eles existam, para que eles possam se sustentar ao longo da sua vida, né? Então, eu não presto para nada, né? Na psicoterapia você consegue, ao longo das sessões do tratamento, entender que não há de forma racional algo que justifique essa afirmação de que você não é nada. Então, além disso, as emoções negativas que você associa a uma situação, a um pensamento, né? A psicoterapia, a abordagem cognitiva comportamental vai te ajudar a desassociar, a entender que a emoção negativa ela não está relacionada àquele fato que você viveu, àquele ambiente da sua casa, ou àquele pensamento que você costuma ter, mas é uma reação neuroquímica do seu cérebro por conta dessa desregulação neuroquímica que o cérebro de alguém que tem depressão
possui é que te faz ter esses pensamentos, essas emoções e criar essas associações. Então, quando você está fazendo um tratamento psicoterápico, você vai trabalhando todos esses prejuízos que o transtorno depressivo, que os sintomas acabaram acarretando no seu dia a dia. Né? Então, é muito importante que vocês tenham paciência, que tenham persistência, para que com o tempo vocês possam observar os resultados do tratamento. A depressão é algo que assusta bastante, né? Imaginar uma pessoa que pode vir a ter sintomas tão ruins, tão difíceis, né, que em muitos casos levam a um caminho que é o suicídio, que muitas vezes parece ser o único caminho a ser seguido. A gente pensa de forma tão intensa sobre essa doença que muitas vezes é difícil imaginar que existem também milhões de pessoas, espero, que estejam convivendo, tendo uma vida normal, né, quando sob tratamento. Porque quando você faz o tratamento e você faz o acompanhamento, você tem esse transtorno, esses sintomas sob controle. Isso que é importante lembrar, que existe o tratamento, que existe um controle, que é possível viver de forma sadia, de uma forma plena, retomar as atividades mesmo sendo uma pessoa com depressão. Né? Para quem hoje está passando por isso, tente, nos momentos de lucidez que os sintomas permitem que você tenha, tente pensar um pouco dessa forma. Se você já estiver sob tratamento, se você estiver ainda pensando em começar um tratamento, em buscar ajuda, tenha esse vídeo, né, tenha essas informações que eu trouxe como uma reflexão, né, de que existem pessoas que já estão fazendo tratamento, que já estão obtendo resultados, que, como eu falei, esses resultados requerem um pouco de tempo, mas que é possível alcançá-los, tá? Então, o importante sempre é buscar ajuda, buscar informação, buscar apoio. Né? Se de repente você não tem um familiar, alguém que você possa se sinta à vontade para contar por aquilo que você está passando, busque um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, que são pessoas preparadas para poder te ouvir e te oferecer o suporte necessário, tá bom? Como eu falei no começo do vídeo, se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo pelos meus canais, que eu informo aí no final de cada vídeo, também nas informações aqui no perfil do meu canal. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre transtorno de ansiedade, tá? Se vocês tiverem também alguma outra sugestão de tema, que vocês tenham vontade de conhecer e de ver aqui na pauta, é só mandar também pra gente. Boa tarde, abraços!